Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Aline, de Banco de Dados 2 e 3. Estou aqui com a minha amiga, também professora de Banco de Dados, Vanessa, e nós hoje trataremos de um novo assunto, que são subconsultas ou queries com subqueries no SQL Server. Bom dia, Vanessa. Bom dia, amiga. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de subconsultas e entender o que é esse termo e quando é que a gente usa e aplica uma subquery. Exatamente. Quando vocês ouvirem falar do termo query, a gente às vezes ouve muito falar, faça uma query. Uma query é uma nova consulta no SQL. Não necessariamente dentro dessa query virá um select. Essa query ela pode ser, porque tanto que vocês usando o Management Studio, ao você clicar numa nova consulta, ele abre um novo script. Significa que quando você está manipulando dados via script, você está via queries, perdão, você está manipulando via script. Existem outras formas de manipular um banco de dados, você pode manipular utilizando uma história de procedure, você pode manipular diretamente dentro de uma interface que o Management Studio lhe proporciona, mas nós sempre nas nossas aulas de banco trabalhamos com queries, que são consultas, são os nossos scripts aí que nós estamos sempre utilizando no SQL Server. E hoje a Quando gente vai você mostrar. clica lá e coloca nova query, é um novo acesso ao banco de dados que você tem. Esse acesso ele pode ser feito por outros mecanismos também. Exatamente. E hoje nós vamos saber como melhorar um pouquinho as nossas consultas, obter alguns dados que até então era impossível de a gente obter com as ferramentas que nós tínhamos até agora. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E aqui no PowerPoint tem a parte conceitual, que eu vou explicar para vocês primeiro, né, o que é uma subconsulta, eu vou dar alguns exemplos baseados no banco de dados que está aqui. E não se preocupem em anotar, porque vocês receberão uma cópia desses slides para que vocês possam ler depois com calma e executar, inclusive, os exemplos que nós temos aqui no nosso slide, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o conceito do que é uma subconsulta. Como que se define, né? Como se define uma subconsulta? O que seria? Para que elas servem? As subqueries, olha, elas permitem que você obtenha dados de uma consulta. Então, ele permite, olha, subqueries, né? Ou subconsultas, permitem que você obtenha dados de uma tabela com base na existência desses dados em outra tabela. Como assim, professora? Eu posso fazer uma consulta e utilizar como parâmetro desta consulta um dado que venha de outra tabela ou até da mesma tabela, que eu tenha que fazer isso de forma dividida, tendo uma consulta maior que usa como parâmetro de comparação uma consulta menor. Vou dar um exemplo para vocês. Como que vocês sabem até agora? Se, por exemplo, vocês tivessem acesso ao banco de dados da ETEC e nós pedíssemos para vocês obterem qual é o maior salário da ETEC, como que vocês fariam? Vamos supor lá que no banco de dados da ETEC nós tenhamos lá uma tabela professor e vocês querem saber o salário do maior professor. Então, vocês fariam assim, ó, select, perdão aí com a letra, tá? Max. Não, a letra tá boa. Salário from TB professor. Então, olha, se nós tivéssemos um banco de dados aí da ETEC que vocês tivessem acesso, nós utilizaríamos essa função max para obter qual é o maior salário. Esta função certamente devolveria dentro da tabela professor o maior salário. Contudo, você não tem como saber com esta consulta de quem é este maior salário, né? Quem é o dono deste salário? Nós não Os poderíamos. dados desse professor, né? Nome, Qual é o nome dele, o CPF. seu CPF, né? O seu endereço para eu pedir dinheiro emprestado. Então, nós não conseguiríamos aqui listar mais dados. Porque se eu, por exemplo, aqui, na hora de listar os campos, se eu colocasse aqui, por exemplo, um campo, nome, professor, essa consulta me daria erro. Porque eu não posso usar uma função de agregação ao lado de um outro campo. Isso não funciona. Eu só consigo usar uma função de agregação. Foram 3 funções de agregação que a gente usou do lado de outro campo, que foi a função ASSUM, a Sum, que AVG apresenta a soma, a e a VG, a COUNT. média, e a count para contar.
Exatamente. E mesmo assim, para usar essas três funções ao lado de um outro campo, nós tivemos que utilizar, vocês se lembram? O group by. E aí ele mostrava aquele valor agrupado por algum campo que eu colocasse aqui do lado, certo? Mas a função max e a função min, por exemplo, são exemplos que eu não consigo listar um outro campo aqui do lado. Eu não consigo resolver isso a não ser utilizando uma query com subquery. Vamos ver como é que ficaria? Para que a gente consiga entender melhor as consultas que nós temos aqui, nós vamos utilizar um banco de dados de exemplo. O script desse banco de dados está contido nesses slides, então é importante que depois vocês reproduzam esse banco para que vocês testem os exemplos que tem aqui nos slides, ok? Testar os exemplos, galera, que a gente coloca é sempre importante, porque aí vocês entendem melhor o contexto e vem acontecendo. Exatamente. Então, olha aqui. Eu tenho uma tabela chamada tabela pai. Nesta tabela pai, eu tenho o código do pai, que é a minha chave primária. Olha aqui, ó, tá marcando como primary key. Tenho aqui o nome do pai e a idade do pai, que é o campo onde vai ter a idade de todos os pais cadastrados. Eu tenho uma segunda tabela chamada tabela filho. Opa, aqui está o nome da minha tabela filho. Aprendendo aqui ainda, né? E aqui eu tenho um campo code filho, que é a minha chave primária. Esse campo aqui é a minha PK, então ele é único. E eu tenho o campo code pai, que é uma FK, é uma chave estrangeira, né? Que vem lá da minha tabela pai. Está indicado aqui, certo? References pai. Esse aqui é o nome da tabela. O nome do filho e o sexo do filho, que eu coloquei aqui de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Eu usei aqui uma propriedade chamada check. O que essa propriedade faz? Ela limita os valores que serão aceitos nesse campo entre os valores que estão aqui, ó, o F ou o M. Eu poderia ainda colocar uma vírgula e deixar ele aceitar o F e o M, minúsculo, certo? Então, aqui eu estou dizendo que o sexo do filho obrigatoriamente deverá estar contido nessa lista que está aqui dentro. Tranquilo? Uma propriedade que a gente não tinha usado ainda, por isso que eu coloquei como exemplo aqui nos slides. Importante essas propriedades, galera, porque aí a gente coloca algumas verificações e validações no servidor de banco de dados. E aí a gente diminui a sobrecarga de verificação e validação nos ambientes de programação, que são os computadores que estão rodando os sistemas. Tá? Exatamente, você limita o usuário, você pode até fazer na aplicação também, tendo assim uma dupla verificação. Se o programador esquecer de fazer a validação lá no seu formulário, né, usando o JavaScript, ou seja, qual for a linguagem que estiver usando, um O Java, banco né, de dados garante a banco de dados validação. garante que não vai aceitar dados errados, certo? Bom, com aquelas tabelas, nós criamos esta relação aqui, ó, onde eu tenho, neste lado, um pai, que pode ter 0 ou muitos filhos, certo? Então, esse símbolo aqui de infinito representa que cada pai, para cada código que eu tiver aqui, eu vou ter nenhum ou muitos correspondentes. Então, eu posso ter um pai que tenha um filho? Posso. Posso ter algum pai que não tenha nenhum filho? Posso. Posso ter um pai que tenha muitos filhos? Também posso, certo? Porque o código do pai aqui é a minha FK e ele pode se repetir, certo? Bom, esses aqui são os dados de exemplo. Então, se nós dermos uma olhada aqui por cima, nós vemos que nós temos aqui 4 pais e nós temos 7 filhos. Ou seja, algum pai aí em cima tem mais de um filho. E tem, por exemplo, aqui esse pai número 4, que é o Jairo, que ele não aparece aqui, olha, na minha tabela, no código do pai, na tabela filho. Ou seja, às vezes é um pai que está aguardando seu filho chegar, né, que ainda não foi registrado, e ele está aqui aguardando. Então, não tem nenhum filho cadastrado para o código 4, certo? Em compensação, aqui, ó, o Daniel de Souza Leão aparece aqui várias vezes dentro da minha tabela, indicando que ele tem mais de um filho, certo? Esses são os dados que vocês irão cadastrar para poder testar. Agora, suponham a seguinte situação. Suponha que você precise obter da tabela pai todos os dados do pai mais velho. Para eu obter todos os dados do pai, eu simplesmente faria, né? Todos os dados do pai. Como é a consulta que a gente faz para obter todos os dados do pai? Select, Asterisco, né? From, esse asterisco significa que são todos os dados, todas as colunas.
da minha tabela pai. No meu caso aqui é só pai, né? Nem tem o TB aqui. Então, select asterisco from pai, ele vai trazer todos os dados. Mas eu não quero de todos os pais. Eu quero apenas do pai mais velho. Ah, professora, para pegar a idade do pai mais velho, como que a gente fazia até então? Era select, max, idade, underline pai, que é o nome do campo, não é isso? From TBPai. Só que aqui, TBPai não, perdão, pai, seu hábito. Olha só, essa tabela aqui eu tenho todos os dados de todos os pais, essa consulta. E nessa consulta aqui, eu só tenho a idade do pai mais velho. Eu não consegui juntar isso Juntar as aqui. duas é o problema, né, Exatamente. Aline? É juntar as duas, porque uma traz todos os dados e a outra traz a idade do pai mais velho. Isso, ó, essa consulta pega todos os dados e esta aqui pega apenas a idade do pai mais velho, certo? E aí ficou faltando aquela consulta que eu preciso de verdade, que é todos os dados, mas apenas do pai mais velho. Neste caso, eu preciso usar uma query com subquery, ou seja, eu preciso obter todos os dados do pai, mas baseado no resultado de uma outra consulta que é chamada aqui a subquery ou subconsulta. Ou seja, eu quero todos os dados da tabela pai, onde, a palavrinha where em inglês significa onde, a idade do pai seja igual. E aqui, ao invés de colocar um valor que eu não sei qual é, eu faço uma consulta, sendo que essa consulta aqui irá me retornar a idade do pai mais velho. Certo? Este valor que eu obter aqui, por exemplo, no caso do nosso exemplo, é 62, a idade do pai mais velho, ele vai pegar esse 62 e comparar com todos os pais que estão na minha tabela. E ele vai listar todos os dados apenas daqueles pais que tiverem 62 anos. Isto é uma query com subquery. É uma consulta feita com base em dados de uma outra consulta. E aí tem algumas regrinhas que a gente precisa prestar atenção para fazer essa subconsulta aqui com sucesso, que a gente já vai ver no decorrer aqui desta aula. Uma outra forma de eu fazer essa subconsulta é utilizando, aqui eu utilizei o operador igual, é utilizando o meu operador in. O que o operador in significa? In é in. Então, aqui, ele tem o sentido de estar contido, certo? A operação de conjuntos do está contido, né? Exatamente. Quando eu tenho esse operador, eu vou ver se esse campo aqui está contido na lista de valores que estão dentro desse parênteses. Então, esse parênteses aqui vai me retornar quem? A idade do pai mais velho. E aí ele vai comparar se este valor está contido neste valor. Qual a diferença de se usar os dois? A gente já vai ver um pouquinho mais para frente, adiante, nesta mesma aula, certo? Vamos ver como é que... No caso aqui, essas duas consultas retornariam a mesma coisa, certo? Ambas mostrariam todos os dados do pai mais velho. Aqui só está apenas demonstrando duas formas de se fazer a mesma coisa. Só que tem situações em que a gente vai ter que usar o operador in e tem situações em que a gente vai ter que usar o operador igual. Vamos lá. Agora, eu quero todos os dados, né? Todos os dados dos pais, mas sem mostrar o pai mais velho. Se ali eu usei o operador de igual para comparar se aquela idade é igual à idade do pai mais velho, eu não quero o pai mais velho, então eu uso o operador diferente, ou seja, todos os pais que não sejam aquele. E o operador diferente aqui no SQL Server, eu tanto posso usar esse sinal, que é o menor e o maior um de frente para o outro, quanto eu posso usar o sinal de não igual, que é aquele que a gente já está acostumado em outras linguagens de programação, como o JavaScript, o Java, a gente usa esse operador aqui, certo? Funcionam os dois nas versões mais recentes do SQL Server. Ou eu utilizo o operador menor nesse caso, porque todos aqueles que são menores do que a idade do pai mais velho, eu vou excluir apenas o pai mais velho. Então, dá também para eu usar aqui com o operador menor. As duas consultas aqui no caso vão retornar os dados daquele pai que tem 62 anos, que é o pai mais velho do meu banco de dados. Agora, quais são as regras para a gente poder utilizar essas subqueries? Então, a primeira delas é que quando eu utilizar o sinal maior que, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual ou diferente, diferente tanto desta forma quanto desta forma, que é o não igual, sempre devem retornar um único valor. Ou seja,
Esta consulta que está aqui, deste lado, entre parênteses, ela sempre, se eu utilizar aqui algum daqueles operadores, inclusive o diferente, ela tem que retornar um valor único. Ela não pode retornar uma lista de valores, porque senão vai dar errado, certo? Ela não pode retornar vários valores, é sempre observar Não isso. pode. Com esses Tem que se operadores, retornar não. só um. Como eu testo isso? Ora, primeiro você cria essa subconsulta, executa essa subconsulta e vê se ela retorna um valor único. Se ela retornar um valor único, você pode utilizar esses operadores aqui que estão mostrados neste slide. Maior, maior ou igual, menor ou igual, igual ou diferente. Mas, professora, se eu quiser verificar se está contido numa lista de valores, aí neste caso, vocês têm que utilizar o operador IN e entre parênteses, a consulta que vai retornar uma lista de valores. Com o operador IN, eu consigo fazer comparação com muitos valores, certo? Toda subquery deve ser escrita entre parênteses. Então, se vocês olharem aqui o meu exemplo, ó, em todos os exemplos que a gente viu até agora, sempre a minha subconsulta está expressa aqui entre parênteses, certo? E toda subquery pode selecionar valor de apenas uma coluna. Isso é importante. Olha, aqui eu estou listando muitas colunas. Isso não muda, eu posso listar quantas colunas eu quiser. Mas esta consulta aqui, ela só pode selecionar dados de uma única coluna, certo? Senão não vai dar certo a sua subconsulta. Já as subqueries, como eu já adiantei para vocês, com os operadores IN e os operadores NOT IN, essas podem retornar valores de apenas uma coluna, mas pode ser uma lista de valores. Então, se tiver várias pessoas com aquela idade que você está comparando, por exemplo, eu quero listar os alunos que tenham a idade numa determinada faixa etária, eu posso fazer essa consulta aqui que retorne, por exemplo, os alunos que têm 16, os alunos que têm 17, 18, por exemplo, e deixe os outros de fora, certo? Suponha que você precise obter da tabela PAI todas as colunas apenas dos pais que possuem um ou mais filhos registrados. Ou seja, desta vez, eu quero obter apenas aqueles pais que têm algum filho registrado. Se vocês se lembrarem, eu falei que tinha um dos pais que não tinham filhos ainda. Quando essa consulta pode ser importante? Por exemplo, você pode querer fazer uma consulta de um produto que não foi vendido, você pode querer fazer essa consulta de um cliente que não comprou de você esse mês, então você enviar uma promoção para ele, ou enviar um cupom de desconto, um e-mail para tentar dizer, olha, eu existo, estou aqui, né? Ainda estou aberto, por favor, venha comprar na minha loja. Então, se eu quiser apenas aqueles que tenham filhos registrados, tem várias formas da gente fazer. Uma delas seria esta aqui, ó. Select asterisco from PAI, ou seja, todos os dados da tabela PAI, onde o código do PAI, lembra que o INE está contido? Está contido. Select code PAI from filho. Observem aqui que tem várias características diferentes das outras consultas que nós fizemos. Olha, eu quero todos os dados do pai, mas somente daqueles que o código do pai estiver contido na coluna code pai da tabela filho. Ou seja, se aquele código apareceu na chave estrangeira da tabela filho. Aqui é diferente do outro exemplo, porque eu usei uma subconsulta onde eu estou listando os dados da tabela pai e com base num resultado que eu fiz de uma consulta na tabela filho. Então, com subqueries, eu posso tanto utilizar aqui um select para fazer comparação, que seja um dado da própria tabela, como eu usei no exemplo anterior, ou de uma outra tabela, como foi o caso aqui que eu usei da tabela filho, certo? E a sugestão, pessoal, é sempre, se você ficou em dúvida, executa o select da subquery, observa o resultado dele, para você saber se você vai utilizar o operador IN, se você vai utilizar o operador igual. Então, você sempre executa o select da subquery e olha o resultado dele. Aí olhou o resultado, viu qual é o resultado dele, se ele atende o que você precisa, aí você opta ou usar o operador IN, ou usar igual, ou not IN, ou diferente, e aí você executa a subquery, tá certo? Exatamente. Então aqui, ó, que a professora falou, sempre testem esta consulta primeiro. Primeiro vejam se ela retorna. Aqui retornou o código do pai da tabela filho, retornou uma lista? Retornou uma lista. Então qual operador que eu tenho que usar aqui?
o in. Retornou um valor atômico, posso utilizar aqueles operadores que nós já tínhamos visto, os operadores relacionais, o igual, maior que, menor que, o diferente, todos esses eu tenho que usar apenas com valores atômicos, quando retorna apenas um valor, certo? Outro exemplo, suponha que você precise obter da tabela pai todas as colunas agora dos pais que não possuem filhos. Ou seja, se para fazer uma consulta eu utilizei esta aqui com o operador in, se eu quero que não tenham filhos, eu simplesmente coloco a palavra not na frente. Se o in está contido, o not é não está. Opa! Posicionar aqui direitinho. Este aqui é o não está contido. Ou seja, ele não está nesta lista de valores que vai aparecer aqui, certo? Não poderia utilizar o diferente aqui, porque aqui, lembre-se sempre, esse select aqui vai retornar, pode retornar mais de um valor. Então, aqui não pode ser o diferente, vai ter que ser o not in, certo? É o único operador que eu consigo comparar com uma lista de valores. Agora, eu ainda tenho dois operadores que, na verdade, são funções, mas que a gente pode chamar aqui de operadores, que a gente não tinha visto ainda, que é o exists e o not exists. Que são duas funções que elas vão retornar um true or false, certo? Sempre que eu aplicar essa função. Então, como que ela funciona? Obter todos os pais que possuem pelo menos um filho. A mesma consulta que nós tínhamos feito com o operador in. Com o operador exists, ela fica um pouquinho diferente. Eu acho mais complicada, mas ela também funciona. Olha, select todos os dados da tabela pai onde exista este select aqui. Ou seja, se esse select aqui retornar nulo, isso aqui vai retornar um false. Se aqui tiver algum se ele achar o código do pai na tabela filho, onde o código do pai da tabela filho seja igual ao código do pai da tabela pai, ele vai retornar um true. E aí ele vai exibir o resultado dessa consulta, certo? Sempre esse lembrando operador... que sempre quando der falso para o banco de dados, ele não exibe o dado. Não exibe. Né? Então, essa é a diferença de programação. No banco, se deu falso, ele não apresenta o resultado. Exatamente, ele vai retornar uma tabela vazia, né? Que não vai encontrar nenhuma coincidência aqui desse lado, certo? Na subquery anterior, na cláusula where, eu utilizei a tabela pai, que não foi citada na cláusula from. Então, aquilo que eu tinha explicado para vocês. Aqui, eu usei aqui um dado da tabela pai, mas eu estou fazendo a comparação com a tabela filho, certo? Então, eu posso utilizar uma tabela no meu select e outra na minha subconsulta. Esta consulta que eu vou fazer aqui dentro, né, minha consulta mais interna, na minha subconsulta, não precisa necessariamente ser um campo da tabela que já foi listada, certo? Portanto, para cada linha selecionada da tabela pai, o sistema vai executar uma vez aquela subconsulta. Isso gera um consumo muito grande de processamento de banco de dados. Consumo de processamento, né? Por que eu tô falando isso para vocês? Depende do desempenho do banco. Por que eu tô falando isso para vocês, né? Que a professora Vanessa bem ressaltou que interfere no processamento do banco. Porque se vocês pensarem, se eu quiser obter todos os pais que possuem pelo menos um filho, eu poderia resolver isso aqui utilizando o bom e velho inner join, que nós já aprendemos aí algumas aulas passadas, certo? Sempre que eu puder resolver alguma coisa utilizando o inner join, é melhor que eu faça com ele. Se não tiver jeito, eu só uso a subconsulta quando eu não consigo resolver utilizando uma operação de join. Por quê? Porque quando eu utilizo uma operação de subconsulta, para cada linha da minha tabela maior, da minha tabela pai, ele vai executar uma vez a subconsulta. E isso vai fazer com que tenha muito mais consumo de processamento no seu banco de dados. E por isso que a gente chama de subqueries correlacionadas. A gente tem que tentar, ao máximo possível, evitar essa situação, certo? Quando a gente tem uma consulta numa tabela que faz comparação com o dado de outra tabela. Se eu resolvo isso no inner join, faço com a minha operação de inner join. Sempre que for possível resolver da forma que nós já tínhamos aprendido até então.
Essas subqueries alinhadas, elas são formadas de vários comandos select. Então, por exemplo, eu tenho aqui um novo banco de dados que eu acrescentei. Esse aqui é muito parecido com aquele BD Stock que vocês já têm, tá? Agora a gente vai falar dessas subqueries alinhadas utilizando esse comando aqui, select. Vamos ver como é que ficaria. Então, eu tenho aqui a minha tabela cliente, sendo que o cliente tem um cônjuge, o cliente pode fazer um pedido, um ou muitos, né, 0 ou muitos pedidos. Esses pedidos podem conter 0 ou muitos itens e um produto pode estar em N itens de pedido, certo? É muito parecido, tirando aqui a tabela cônjuge que não tem, é muito parecido com aquele banco de dados que nós já trabalhamos em aula, que é aquele bom e velho BD Stock, certo? Nosso famoso BD Stock. Quase não utilizamos ele esse ano, né? Vamos lá. Para obter os dados de todos os clientes solteiros, ou seja, não tem cônjuge, e que já fizeram pelo menos um pedido. Então, como que ficaria esta consulta? Então, olha, eu seleciono todos os dados da tabela cliente, onde o código do cliente não esteja contido na tabela cônjuge, ou seja, ele é solteiro, e o código do cliente esteja contido nesta consulta aqui da minha tabela pedido. Ou seja, além de tudo, eu posso ter mais de uma consulta, utilizando aqui o meu operador where. Eu usei aqui um operador lógico AND, ou seja, ambas as consultas têm que retornar verdadeiro para que ele liste os dados do cliente. Ou seja, aquele cliente não pode ter cônjuge e tem que ter feito um pedido, certo? Isso aqui é uma outra forma de se fazer utilizando query aninhada, certo? Que também conseguiria resolver com o inner join, né? Ficaria mais fácil se eu fizesse um inner join entre cliente e cônjuge. Ficaria e bem mais cliente fácil. pedido, ficaria mais fácil. Ele só listaria quem tem um e outro, certo? E lembrar, galera, toda vez que você puder resolver com o inner join, ele é a melhor solução. Com o join, né? Ele é a melhor solução, porque ele vai impactar bem menos em desempenho do seu banco de dados do que uma subquery, como a professora falou. Sempre lembrando do tripé de banco de dados, né? Que é confiabilidade, integridade e desempenho. Então, não adianta você ter uma consulta que retorne o que você quer, mas que ninguém mais consiga fazer consulta no seu banco de Ninguém dados. mais usa o banco de dados enquanto você faz aquela consulta, né? Exatamente. Olha esse aqui. Para obter os dados de todos os clientes que compraram, por exemplo, o produto 1. Então, esse aqui também a gente conseguiria fazer com o inner join, né? Mas vamos ver como é que essa solução ficaria aqui com subconsulta? Olha só. Eu estou selecionando todos os dados do cliente, onde o código do cliente esteja contido na tabela pedido, ou seja, ele fez alguma compra, e onde o número do pedido faltou aqui, palavrinha end, né? E o número do pedido esteja contido nesta outra subconsulta aqui, que verifica se o produto 1 está contido no pedido, certo? Então, olha aqui, nós poderíamos resolver isso aqui utilizando uma operação de join. Se eu consigo resolver com join, melhor que seja feito. Mas aqui é para vocês verem que eu ainda consigo resolver utilizando uma query alinhada, que não é recomendado devido a processamento, mas ela existe se tiver uma situação que você não consiga resolver de outra forma, você tenta filtrar o máximo possível para só vir aqueles dados que você realmente necessita. Eu ainda posso utilizar uma subquery para fazer um update, ou seja, para atualizar um banco, para alterar um banco dentro da minha tabela, não só para consultar, então eu posso também fazer atualizações. Olha um exemplo aqui. Eu estou alterando a renda dos clientes que compraram o produto 1. Então, eu estou dando um update na tabela cliente, dando um set, ou seja, estou alterando a renda do cliente, aumentando em 10%, né? Quando eu multiplico ela por 1,10, eu estou fazendo esse aumento, onde o código do cliente esteja contido na tabela pedido e o número do pedido esteja contido na tabela itens de pedido e o código do produto seja 1, certo? Então, aqui eu fiz um update baseado no resultado de uma subquery. Dá para fazer também, tranquilamente. E se eu consigo atualizar a tabela, eu também consigo apagar algum dado da tabela
utilizando o delete baseado no resultado de uma subquery. Por exemplo, eu poderia excluir da tabela produto todos os produtos que nunca foram vendidos. Isso aqui, olha, é uma atualização de limpeza de banco de dados. Aquele produto nunca foi vendido, ou aquele produto está vencido. Tem várias coisas que a gente pode fazer com produtos que serão extraídos do banco de dados. Então, neste caso, ó, eu faço um delete produto, onde o código do produto não esteja contido no resultado da minha tabela itens, ou seja, aquele produto nunca apareceu na tabela item pedido, ou seja, aquele produto nunca foi vendido. Então, eu posso excluir, certo? Uma subquery com join. Nossa, professora, essa subquery que eu vou usar pode ser resultado de um inner join? Eu posso fazer um inner join baseado no resultado de uma subquery? Pode. Essa é a parte mais interessante de banco. A gente começa a misturar todos aqueles conceitos que a gente viu de forma separada. A gente começa a misturar todas as informações, né? Exatamente. E a gente melhora e otimiza a manipulação dos dados, porque aí você consegue pegar dados mais filtrados, dados melhor selecionados daquilo que o usuário precisa. E aí você consegue relatórios mais interessantes, né? Então, por exemplo, olha, eu quero supor que você tem que fazer uma consulta em que você tenha que selecionar todos os clientes e seus cônjuges, ou seja, eu preciso de dados da tabela cliente e da tabela cônjuge. Misturou tabela, eu sei que eu tenho que usar um join. Mas ainda vou deixar mais emocionante, que compraram o produto de código 1. Como que eu faço esta consulta? Então, aqui, olha, eu mandei listar todos os campos da tabela cliente, inner join cônjuge. Por que que eu precisei aqui fazer o inner join com cônjuge? Porque eu quero os dados do cliente e os dados do cônjuge. O código do cliente. Aqui eu estou fazendo aqui, tudo isso aqui, ó, é a minha operação de join. Lembra que aqui eu tenho que indicar qual é a tabela e qual é o campo que faz com que as duas se relacionem. Então, cliente está relacionado ao cônjuge pelo código do cliente, certo? O código do cliente da tabela cliente tem que ser igual ao código do cliente da tabela cônjuge. Isso e aqui como está fazendo um join, aquele asterisco ali significam todos os campos da tabela cliente e da tabela cônjuge. Exatamente, ó, coloquei cliente e cônjuge, tá? Ele vai listar esse asterisco aqui, vai valer para ambas. Se tivesse 3 tabelas aqui, ele mostraria de todas. É bem difícil a gente usar o asterisco aqui. O asterisco é o tudão. Tudão, todas as colunas de todas as tabelas. E aqui no where, onde o código do cliente esteja contido na tabela pedido. Ou seja, aqui dentro eu fiz uma subconsulta, verificando se aquele cliente já fez algum pedido. E não satisfeito, dentro dessa consulta, eu coloquei uma outra subconsulta, verificando se aquele número do pedido tem aquele item, que é o produto 1, certo? Então, observem que, além de verificar... É um inner join com uma subconsulta que dentro dela tem outra subconsulta. Olha como nossas consultas começam a ficar mais interessantes. Então, eu posso fazer a minha consulta com o inner join normal e comparar com uma subconsulta. E dentro dessa subconsulta, eu posso ter outra subconsulta e outra subconsulta. Sempre se lembrando que quanto mais queries alinhadas eu tenho, mais desempenho eu vou requerer do meu banco de dados. Porque ele vai realizar esta consulta aqui, com esta subconsulta, para cada um dos clientes. Então, ele vai repetir essa consulta aqui. Se você tiver 1 milhão de clientes, ele vai repetir 1 milhão de vezes. Se você tiver 200 milhões de clientes, ele vai repetir isso milhares de vezes, certo? Então, a gente pode usar, mas tem que usar com cuidado. A gente tem que tomar bastante cuidado. E se você pode resolver com um join, prefira usar o join ao invés de uma subconsulta. Use a subconsulta em casos bem específicos. Exatamente. E agora eu vou mostrar para vocês, aqui no... Você está vendo a minha tela do SQL, Ivan? Estou vendo o seu SQL, sim. Usando aquele banco de dados BD Stock, olha só para a gente fazer aqui um exercício para vocês verem, aqui daquele bom e velho use no meu BD Stock. E aí, eu vou fazer aqui algumas subconsultas só para a gente testar se é verdade isso mesmo que eu falei, né? Então, por exemplo, eu quero aqui saber o preço do produto mais caro. Como eu faço? Então, ó, select,
max valor produto from TB produto. Quando eu executar isso aqui, olha, ele mostrou, deixa eu dar um zoom aqui, né, para ficar melhor de vocês enxergarem, que o produto mais caro aqui do meu banco de dados custa R$36. Mas qual é esse produto? Eu não sei, eu precisava do Você não nome. sabe o código, o nome, você não tem referência desse produto, Eu né? precisava de mais dados dele. Então, quais dados que eu quero desse produto? Então, eu quero a descrição. Vou colocar aqui em minúsculo, né? Descrição. Produto. Eu quero o valor produto from TB produto. Mas eu quero pegar aqui a descrição do produto e o valor do produto, mas não é de todos os produtos. Eu quero desse produto aqui que deu 36. Ou seja, é só eu colocar aqui um where. Qual é a minha cláusula? Valor produto. Seja igual, e aí eu jogo essa minha consulta aqui. Só que lembra que ela tem que vir entre parênteses? Então, eu coloco esta minha subconsulta aqui entre parênteses e refaço a consulta. Olha só se vai aparecer. Olha aqui o que apareceu. Fralda Pampers 36. Declaro ainda que esse valor está desatualizado, está quase R$50 um pacote de Pampers. Ou seja, não queiram comprar isso na vida de vocês. Usem outros métodos para que vocês não tenham que comprar fraldas Pampers, certo? Nenhuma outra marca. Ou seja, eu fiz aqui uma consulta listando dados do produto baseado numa outra condição. Agora, por exemplo, eu poderia querer misturar. Eu quero o nome do cliente que fez a maior compra, né? Quem comprou mais, né? Fez o maior pedido de venda. Certo? Maior venda é daquele cliente. Você quer saber porque de repente a loja quer dar um prêmio para ele, quer dar um desconto, uma promoção. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui para listar o nome cliente. Não sei se aqui tem CPF, eu vou verificar, tá? From TB cliente. Mas eu não quero de todos os clientes. Então, se eu fizer isso aqui, se eu rodar só esse select aqui, ó, ele vai aparecer todos os clientes que estão dentro do meu banco de dados, certo? Então, eu poderia falar, mas eu não quero todos, eu quero aquele que fez o maior, né, que comprou, fez a maior compra de produtos, certo? Então, neste caso, eu coloco where, só que aqui, eu vou ter que comparar o valor da venda, é onde tem o valor que eu quero. Se eu colocar aqui, ó, valor venda igual e fizer um novo select, olha lá, já apareceu ali uma listinha vermelha, né? Select, max, acho que é valor total venda from TB venda. Se eu fizer, olha, essa subconsulta aqui, olha, essa aqui eu consigo obter. Lembra que a professora Vanessa falou? Sempre executa a consulta da subconsulta primeiro, ó. Ele retornou aqui, ó, que a maior venda foi de 4.500, certo? Mas eu ainda não sei de quem é essa venda. Se eu fizer isso aqui, por que aqui tá vermelhinho? Porque o valor venda é um campo que não está contido aqui na minha tabela cliente. Então, o SQL, olha, se eu posicionar o mouse, ele fala que o nome de coluna é inválido, porque ele não conhece essa coluna aqui. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Como eu junto duas tabelas? Inner join, TB venda, e qual é o campo que liga as duas? On TB cliente.code venda, perdão, code cliente igual tbvenda.code cliente. Lembrando que, por que aqui eu tive que pôr a tabela.campo? Porque o code cliente, ó, ele existe tanto na tabela cliente quanto na tabela venda. Então, e ali acho que é valor total venda, aí no where. Assim, valor total venda igual ao resultado desse select. Olha, esse select aqui, eu já vi que ele funciona, certo? Mandei executar, ó. Devolveu 4.500. Vou verificar se esse aqui funciona, ó. Mostrar só o nome do cliente. Vamos ver? Ó, funcionou. Agora eu vou juntar os dois aqui pelo where. Então, fiz como Jack o Estripador, foi por partes. Fiz um select, vi que ele funciona. Fiz o outro select, vi que ele funciona e ele me retornou aqui, ó, que o cliente... Isso é importante, galera. Testar os selects separados para depois você fazer juntar. Ó, quem fez o maior é o Armando José Santana. E se eu quiser confirmar que foi ele,
Vou mandar mostrar aqui, ó, valor total venda, porque agora eu posso, porque esse campo, ele não está contido na tabela cliente, mas ele está contido no meu Inner Join, certo? Então, a ideia agora é vocês começarem a misturar. Olha aqui o valor total da venda, 4.500. É a gente começar a misturar tudo aquilo que a gente já aprendeu e deixar essas consultas um pouquinho mais interessantes, certo? Lá no PowerPoint que eu falei com vocês, nós temos aqui não são muitos exercícios. Olha, nós temos aqui 5 exercícios utilizando o BD Stock, que vocês já têm. E vocês já têm esse banco criado, já tem os inserts realizados, é só Só fazer partir para essas consulta. consultas. E o BD Escola de Idiomas também, que vocês Eu já... acredito que vocês já tenham também, já tenham com dados inseridos dentro dele. E se não tiver também, Então, a gente pode colocar os scripts da BD Escola de Idiomas, né? Que é esse banco aqui, para que vocês treinem um pouquinho essas subconsultas, certo? E não são muitas, vocês precisam postar, a gente vai criar uma tarefa, vocês precisam postar apenas o script que faz essas subconsultas, e para treinar um pouquinho mais, e exercitarem aí, né, a lógica de fazer consultas, a organização de um bom DBA, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto eu e a isso professora mesmo. Vanessa, via chat, via videochamada, via WhatsApp. Às vezes a gente não responde na hora, dependendo do horário que vocês mandam, mas a mensagem fica guardada e assim que a gente pode, a gente responde, tá bom? Não desanimem, tudo isso vai passar. Bons estudos a todos. Vocês sabem que podem contar conosco para o que precisar. Um beijo, É até a isso próxima mesmo, aula. galera. Um beijo, até a próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos conectadas, então mandem mensagens para a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? E como a professora falou, não desanimem, que isso já está passando. A gente tem que pensar que cada dia é um dia a menos e cada dia um dia mais perto da nossa volta e de tudo isso começar a se normalizar, tá bom? Então, bons estudos e contem com a gente. Estamos aí, né não, amiga? Isso mesmo, gente. Um beijo. E todos esses arquivos de exemplo nós iremos disponibilizar a vocês. Treinem com os exemplos dos slides e treinem também com o Banco BD Stock e com o Banco BD Escola, tá bom? Contem E fiquem conosco. atentos que nós criaremos a tarefa para que vocês postem esses 2 exercícios para a gente, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Até Tchau, tchau, mais. galera. Até mais.